E o governo do Rio Grande do Sul está propondo uma reforma tributária e dentre os principais pontos está a cobrança de IPVA para veículos com mais de 20 anos. Isso atinge diretamente nós, amantes de carros antigos. Mas e aí, será que é justo cobrar IPVA desses carros? Vamos analisar isso um pouquinho nesse vídeo de hoje. Vem comigo. Fala galera, Eduardo aqui na área de novo. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora, porque isso vai ajudar a gente a fazer novos vídeos, ok? A gente está com uma meta de 1000 inscritos, então clica lá no sininho, ativa as notificações e vamos embora. E antes da gente começar, eu queria já deixar bem claro, a gente não vai debater ideologias políticas aqui, é simplesmente a questão de pagar mais imposto ou não pagar mais imposto. Eu acredito que ninguém gosta de pagar imposto, então o nosso vídeo hoje vai se focar exatamente nesses pontos, tá? O governo do Rio Grande do Sul está propondo uma nova reforma tributária para ajustar as contas do Estado, digamos assim. Um desses principais itens da reforma é que eles querem mudar a cobrança do IPVA. Hoje o nosso IPVA aqui no Estado, ele não é cobrado para veículos com mais de 20 anos. E pela proposta atual, os veículos com mais de 40 anos é que vão ficar isentos, ou seja, de 20 a 40 anos os veículos vão passar a pagar. Mas será que é justa essa cobrança? Será que a gente aguenta pagar mais imposto ainda do que a gente já paga? Bom, qual é a ideia da reforma, segundo o governo? A ideia é tornar os impostos mais justos para a população, modernizar o sistema tributário, né? E a ideia principalmente é que a gente passe a cobrar, taxar mais o patrimônio e menos o consumo. O que não está totalmente errado, se a gente olhar a maioria dos países desenvolvidos, é isso que se faz lá. Mas será que isso realmente está sendo feito da forma correta aqui? Eu não vou analisar toda a reforma, todo o aspecto da reforma, eu vou me ater mais à questão dos carros antigos especificamente, mas se a gente já parar para pensar que a reforma tem pontos que já aumentam o ICMS, principalmente dos produtos da cesta básica, aí já tem um erro grande, porque já está sim taxando o consumo. Segundo o governo, 46% da frota do Rio Grande do Sul hoje é isenta. Com a reforma, isso vai passar a ser apenas 25%. Isso para o governo dá uma arrecadação, um aumento de arrecadação de mais ou menos 744 milhões. Além disso, o percentual que hoje é de 3% vai passar a ser 13,5%, ou seja, pega-se a tabela FIPE, aplica-se 3%, ou 13,5% a partir de agora, e você tem o valor do IPVA a pagar no seu carro. Mas por que essa reforma gera tanta polêmica assim? Bom, vamos tentar entender os dois lados aqui da coisa, do governo e o dos colecionadores nesse caso. Se a gente olhar pelo lado do governo, que diz que quer taxar o patrimônio e não consumo, eu acho que já está fazendo isso errado. Vamos pegar um exemplo assim, pegando pelo lado do governo, pelo lado do patrimônio, tá? Um grande colecionador que tem uma coleção vasta de carros antigos, ou que tem um carro antigo, por exemplo, que custa muito dinheiro, vamos lá, pega um Cadillac dos anos 50, pode ser um carro que custe 300, 400 mil reais. Pela reforma atual, esse cara não vai pagar nada de IPVA. Porém, uma pessoa que tem um Gol 1990, que usa para trabalhar e que não tem condições de comprar um carro melhor ou mais caro do que esse, vai ter que pagar imposto em cima desse carro. Então aí, se a gente pegar pela questão do patrimônio, de quem tem mais e quem tem menos, ela já está errada. Eu quero dizer que eu não acho que o colecionador tenha que pagar imposto, eu vou explicar isso por quê. Mas nesse ponto aqui a gente já vê que tem uma distorção bem grande do próprio governo em querer dizer que vai taxar o patrimônio quando não está taxando o patrimônio daquelas pessoas que teoricamente têm uma renda maior. Então aí já tem um problema, tá? Outra coisa que acontece também nessa reforma é que os veículos híbridos e elétricos vão ter isenção de IPVA até 2023. A gente sabe que um veículo híbrido ou elétrico ele é caro, ele pode custar 150, 200 e poucos mil reais, dependendo do modelo. Só para falar os modelos mais básicos, tem modelos mais caros ainda. Então, essa pessoa, quem tem grana para comprar um veículo de 200 mil reais ou 300 mil reais elétrico, não vai pagar IPVA até 2023. E a pessoa que comprar um outro carro mais barato, ou que já tem um carro ali em 1990, 95, vai pagar imposto. Então também não está correto, também não faz muito sentido essa questão do patrimônio. Vamos entender agora um outro fator, separar carros de coleção de carros antigos com mais de 20 anos. Carros de coleção, por que não é justo para um colecionador ter que pagar imposto em cima disso? É um item de luxo, não sei o que. Pode ser. Mas tem outro detalhe. O carro de coleção, ele é um patrimônio histórico. A Unesco considera ele um patrimônio histórico. Quem restaura um carro antigo está contribuindo para a preservação da história automobilística. Não é justo que essa pessoa tenha que pagar imposto para um item que não é mais considerado um item de uso diário. Ele é considerado um item histórico. Ele vai gastar uma boa grana, às vezes, para fazer a restauração desse carro. Às vezes ele tem que importar o carro de outro país, já paga um monte de imposto de importação. Fora que esses carros, quando eram novos,
já cumpriram seu ciclo de vida, eles já pagaram imposto durante vários anos, várias décadas às vezes, e não é justo que eles agora, que são modelos históricos, tenham que pagar de novo. Outra coisa, vamos cobrar os colecionadores que têm veículo de coleção, placa de coleção. Não faz tanta diferença no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul hoje tem cerca de 3.300 carros de coleção apenas. É muito pouco perto de uma frota de 7 milhões de veículos. Então, para o governo, mesmo que o governo fosse taxar esses caras, e taxar por qual valor, né? Não se sabe. Aí tem um outro detalhe, porque a tabela FIPE ela só vai até 1985. Abaixo disso não existe um valor. Talvez fosse pagar pelo valor do IPVA mínimo. O IPVA mínimo hoje é de 4 UPFs, que dá mais ou menos R$ 81, R$ 81,20, se não me engano, R$ 81,30. E pela proposta do governo, o IPVA mínimo vai passar a ser uma UPF, então R$ 20,30 mais ou menos. Para um carro pagar R$ 20 de IPVA, o valor de mercado desse carro tem que ser ali de R$ 600 ou menos, então praticamente só sucatas pagariam, não faz sentido. Então praticamente não vai ter mais veículos com IPVA mínimo a partir dessa proposta. Tem mais um fator aqui que é bem importante e que isso aqui é uma confusão gigantesca. A gente sabe que carros antigos de coleção são aqueles que possuem 80% de originalidade e que têm mais de 30 anos de uso. Pela proposta do governo, os veículos vão passar a ser isentos a partir de 40 anos de idade. Ok, só que tem um erro aqui. Por exemplo, se eu tenho um carro 1990 hoje, eu posso colocar ele como placa de coleção. Pela lei nova, esse carro 1990 vai pagar imposto, porque ele tem 30 anos, ele não tem 40. Agora, se eu tiver um carro 1970, ele já tem mais de 40 anos, ele é de coleção, ele não vai pagar. Então, para o mesmo tipo de carro, tratamentos diferentes. É mais uma inconsistência dessa lei que está sendo proposta e que eu acho que não faz sentido nenhum. Mas o pior problema dessa proposta que está sendo colocada são para aqueles carros que têm mais de 20 anos e que não são emplacados como carro de coleção, são carros de uso diário. São pessoas que usam esses carros no dia a dia, muitas vezes pessoas com uma renda menor, que não têm condições de comprar um carro novo ou um carro mais caro e que hoje não pagam IPVA. Só que essas pessoas vão passar a pagar. Bom, vamos pegar um exemplo bem claro aqui, o Boletim de Trabalho do Rio Grande do Sul, mais atual que a gente tem aqui. Segundo as informações desse boletim, o cidadão ocupado no Rio Grande do Sul ganha, em média, R$ 2.500. Ali vai variando um pouco, um mês mais, um mês menos, mas na média, R$ 2.500. E eu estou falando de cidadãos ocupados, eu não estou falando necessariamente de empregos formais. Por quê? Porque o cara que não tem emprego formal, mas está trabalhando, ele dirige igual, ele tem um carro igual, ele vai ter essas necessidades. O que acontece? Pegando uma pessoa que tem uma renda mais ou menos nessa faixa, certamente ela vai ter outras prioridades antes de querer montar um projeto de um carro de coleção. Mesmo que ela leve anos montando, ela tem outras prioridades. Ela até pode montar um carro de coleção, mas normalmente não é a prioridade dela, né? Essa pessoa vai ser a mais atingida por essa nova proposta. Porque dependendo do carro que ela tem, o valor que ela vai ter que pagar, o montante que ela vai ter que pagar de IPVA no fim do ano, pode comprometer uma boa parte do orçamento dela. Vamos pegar alguns exemplos então. Primeiro deles, um Palio 98. É uma figura bem comum nas nossas ruas, ali, um Palio nessa idade. Hoje ele é um carro que não paga imposto, porque ele tem mais de 20 anos. O valor de mercado dele, segundo a FIPE, está em torno de R$ 8.700. Pela proposta atual, esse carro que não paga nada vai passar a pagar R$ 304 mais ou menos ali. Considerando de novo que a gente tem uma renda média de R$ 2.500, pô, R$ 304 é um belo percentual de uma renda mensal dessas pessoas, né? Outro exemplo bem comum, um Gol 1990. Hoje é um carro que custa aí R$ 5.600 do valor de mercado dele. Esse carro vai passar a pagar mais ou menos R$ 197 de imposto. É mais um valorzinho que entra ali que pode comprometer a renda das pessoas no final do ano. Mas vamos além um pouco, vamos lá para 1985, que é o último ano que a gente tem disponível de valores da tabela FIPE, tá? E vamos pegar um carro que era bem comum nessa época, um Chevette. Bom, o Chevette, você sabe, é um carro que foi fabricado muito no Brasil e vendeu bastante, então ele é um carro relativamente bem comum ainda de se ver nas ruas. Alguns estão mais velhinhos, menos cuidados, outros estão mais inteiros, mas a gente vê bastante na rua. Esse carro hoje ele também não paga imposto e ele tem um valor de mercado de mais ou menos R$ 3.900, segundo a FIPE. A partir de agora, com essa proposta, esse carro vai passar a pagar R$ 137 mais ou menos de imposto. De novo, é sim um valor bem considerável se a gente analisar a renda média do gaúcho. E eu estou considerando a renda média, porque pode ter gente que ganha menos, né, um salário menor do que esse e que também tem um carro mais velhinho. Para essas pessoas vai pesar ainda mais
essa proposta que o governo está querendo colocar de cobrar IPVA de carros mais antigos. Enfim, gente, o grande ponto aqui é que a gente tem que entender que esses carros com mais de 20 anos que não são cadastrados como veículos de coleção, eles são o ganha-pão de muita gente. E muitas vezes essas pessoas que têm essa renda média que eu comentei com vocês ali, que é a média de R$ 2.500 aqui no Rio Grande do Sul, elas não podem comprar um carro mais caro, um carro melhor, que também vai pagar mais imposto, diga-se de passagem. Então elas usam os carros mais antigos. E não é justo um carro que já passou seu ciclo, já contribuiu por várias décadas, voltar a pagar imposto e ainda onerar a população que tem rendimento menor. Realmente, na minha visão, na minha opinião pessoal, não é justo. Está deixando, por exemplo, pessoas que ganham mais, que podem comprar um carro elétrico ou um carro híbrido de 150, 200 mil reais sem pagar imposto, mas ele está cobrando de quem tem menos, né? De quem realmente tem uma renda menor, o que também não é justo na minha visão. Bom, gente, em outras palavras, aumento de imposto nunca é bom. Ninguém gosta de pagar mais imposto, a gente já paga uma altíssima carga tributária, a gente não aguenta pagar mais imposto do que a gente já paga no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul não é diferente. Se a gente já acha ruim aumentar o percentual de 3% para 13,5% do IPVA, imagina então aumentar a carga sobre quem recebe menos, sobre as pessoas que têm uma renda menor. Completamente injusto, né? A gente sabe que poderiam ter outras formas, a gente sabe que o governo precisa, de uma certa forma, ajustar suas contas, aumentar a sua arrecadação para poder colocar as coisas em dia, mas eu acho que aumentar impostos não resolve isso. Poderia ser simplesmente uma questão de gestão melhor do fluxo de caixa, né, governador? Enfim, pessoal, essa é a minha opinião. Se vocês concordam comigo ou se vocês têm alguns outros pontos, coloca aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para a gente poder fazer mais vídeos a esse respeito, tá ok? Mas assim, ó, nada de aumento de impostos. Por favor, não aumentem os impostos sobre os carros antigos, principalmente pelas pessoas que ganham menos, ok? Valeu, pessoal, até a próxima!